Pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um AD Talks da Adgel, onde a gente está numa trilha falando sobre loteamentos e hoje o assunto é sobre BIM. Então quero dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado especial, o Iago. Bem-vindo, Iago. Obrigado. Para mais uma live. Hoje a gente vai falar tudo sobre BIM. Então o Iago, ele é engenheiro civil, né, Iago? É sócio da Vier. Ele é especialista em BIM e com uma ampla experiência em coordenação e compatibilização de projetos. Hoje o nosso time está um pouco desfalcado. O Dagoberto, Iago, que nos acompanhou aí nos últimos dias, no mês da live, a gente fez algumas captações, vem falando sobre projetos de BIM dentro desse mês de abril. E o Dagoberto está em período aí que está para receber o filho dele, o José, provavelmente está em casa nos assistindo. A Thaís também, então mandar um abraço aí pro Dagoberto e pra Thaís. Hoje a gente libera ele, né? Não, hoje pode, hoje tem um bom motivo. Mas esperamos que ele mande algumas perguntas. Vai ter que ter mais uma, né? Vai ter que ter mais uma. Ele vai ter que mandar algumas perguntas boas pra nós, o que tu acha? Com certeza. O que tu espera dessa live, Iago? Eu acho que é uma troca muito grande, né? São duas empresas que atuam fortemente no mercado hoje na construção civil. Não só, por coincidência, ambas são de Criciúma, mas elas atuam em todo o território nacional, então a gente tem uma abrangência muito grande. E a gente sempre teve uma sinergia muito forte, né? Da forma de enxergar o mercado em relação à inovação, tecnologia, como o próprio BIM também. Então eu espero que vai ser mais de uma de muitas trocas que a gente já fez entre as duas empresas. E como a gente estava brincando aqui antes, não me pergunta muito sobre loteamento. Meu negócio é construção vertical. Loteamento eu indico a Adgel. Se é pra cima é comigo. Eu vou tentar complementar alguma coisa aqui, mas o nosso especialista mesmo do segmento é o Dagoberto. Temos as nossas outras meninas engenheiras aqui, nossa equipe técnica manja muito de loteamento também, na parte de compatibilização. Mas vamos ver o que a gente consegue passar de conhecimento focando em BIM e a gente vai atrelando alguns exemplos, alguns cases de sucesso, vocês devem ter muitos também. A gente também aqui na Adgel temos grandes projetos voltados à tecnologia BIM que vem crescendo muito, Iago. Vamos dizer assim, uns 2, 3 anos atrás, o pessoal aqui na nossa região não conhecia muito BIM, pelo menos na parte de loteamentos. E hoje o pessoal já nos procura, estou com um projeto ali nível aprovativo, que eles dizem, preciso fazer ele executivo em BIM para ter mais assertividade na execução, né? Porque a gente vai ver depois, vamos adentrar nesses pontos, com a tecnologia BIM a gente consegue ter uma assertividade melhor, né? E com custo compensar a questão de custo, que hoje é grande a execução, né? Para uma obra de execução civil, o custo impacta bastante no resultado final, né? Sim. Vamos começar? Podemos começar, meu patrão? Nós estamos com o Luiz aqui também dando suporte para nós. Então, Iago, para nós falar um pouquinho, hoje o objetivo da nossa live vai ser apresentar o que é o BIM e como ele se aplica no mercado da infraestrutura. Explicar também como o BIM pode nos ajudar a compatibilizar projetos, que é muito importante, prever conflitos e reduzir o retrabalho, que é o que a gente busca. Hoje em dia, retrabalho é custo, é operação, ninguém gosta de ficar fazendo retrabalho, né, Iago? E mostrar como essa tecnologia facilita a comunicação com os envolvidos no projeto e nas fases de aprovação. Então, basicamente, num resumo, a gente vai estar abordando essas disciplinas. Vamos contar com algumas perguntas dos participantes também. Hoje a gente especialmente está ao vivo direto no Instagram. Então, Iago, podemos começar? Vamos começar. Vamos começar com algumas perguntas, focando em BIM. Para começar, de forma resumida, objetiva, o que exatamente é o BIM? Perfeito. Deixa eu começar a dizer o que ele não é. Pode ser. Pode ser? Ele não... Hoje tu que manda. Ele não é um software, pessoal. O BIM não é alguma coisa palpável. A gente não baixa ele, a gente não atualiza ele, a gente não compra ele. A gente aplica. Ele é uma metodologia, né? Ela é uma metodologia de uma tradução mais objetiva possível. Ela permite fazer a construção virtual a partir de modelos colaborativos e visando muita informação que está contida nesses modelos. Então, basicamente, a gente consegue, a partir de softwares, então existem softwares BIM, né? Certo. Nem todos são, mas a partir de softwares BIM que visam essa construção virtual, ou seja, a gente poder construir no computador de uma forma fidedigna como a gente poderia executar na vida real, nos permite gerar informação e direcionar a informação para atingir os objetivos que citasse anteriormente.
E ele busca o mais próximo da realidade possível a modelagem, né? Total. Para ser mais assertivo. Total. O software é só uma parte do BIM, né? Eu acho que a gente vai chegar um pouco lá Uma na ferramenta, frente. vai. Uma Tá. ferramenta. Guardei uma pro final? Tu que manda, vamos lá. Vamos para a próxima, então. Qual a diferença entre BIM e software de modelagem 3D comuns? Tem uma diferença, né, Oriel? Com certeza, com certeza. Não é porque é 3D, porque ele é BIM. Tá. Né? Vamos pegar um exemplo, um software mais conhecido, pelo menos aqui na nossa região, que é o SketchUp. Tá, Né? certo. O SketchUp ele tem um 3D, ele é bastante utilizado por muitos arquitetos hoje em dia, mas ele é como se fosse uma massinha de modelar. Tá. Né? A gente consegue pegar uma massinha e faz o formato que a gente quiser, simulando paredes, simulando telhados, enfim, toda aquela casca daquele empreendimento. Agora, quando a gente fala no software BIM, em maioria eles trabalham sim com o modelo 3D, na verdade eles são paramétricos, ou seja, simultaneamente a gente está trabalhando em planta, trabalhando em 3D e também em cortes e fachadas, etc. Porque cortes, fachadas e plantas são modelos de vista. Eles não são necessariamente desenhos, né? Então a gente tem o modelo 2D, que são desenhos, temos esse software 3D que são massinhas de modelar, então estou modelando ali, simulando uma parede, fazendo uma caixinha dizendo que é uma parede, quando na verdade em softwares BIM eu tenho aquele elemento parede com aquelas propriedades de uma parede e os parâmetros de uma parede. Né? Então a diferença está aí. No software BIM eu tenho uma parede, apesar dela ser tridimensional, ela ser virtual, e no software 3D comum eu não tenho algo padrão, eu tenho algo genérico, eu tenho uma massa, vamos chamar assim. Que não tem as informações necessárias. Nem propriedade, nem informação, apenas uma Que é massinha o de que modelar. diferencia, né? Acho que a analogia E é o que melhor. nos traz informações para tomada de decisão, que é o mais importante, eu acredito. Total. Tanto que eu posso fazer qualquer coisa com uma massinha de modelar. Certo. Né? O mesmo com um projeto no AutoCAD, por exemplo. Uhum. Se eu vou falar mais da minha área de Claro. vertical para fazer uma analogia mais simples, tá? Uma tubulação, vai servir para vocês também. Olha lá, uma tubulação de esgoto. Eu consigo no AutoCAD colocar uma tubulação com uma conexão com uma inclinação de, sei lá, 60 graus. Certo. Eu consigo modelar no SketchUp uma inclinação e uma tubulação de, sei lá, 80 graus. Eu consigo. Eu posso fazer qualquer coisa. Agora, dentro de um software BIM, não. Porque não existe comercialmente essa conexão de 80, essa conexão de 60. Não existe. Né? Trabalho com 90, trabalho com 45. Né? Então, o software BIM te traz essa clareza com a realidade. Então, de fato, tu tá botando uma conexão ali, tu não tá criando uma. Uhum. Sabe? Então, a gente fala de elementos fiéis à realidade. Esse é o grande diferencial. E nesse segmento, aproveitando a pergunta, quais são os níveis de dimensões do BIM? 3D, 4D, 5D, etc. E como isso impacta nos projetos? Seja de loteamento, seja no teu segmento, tem um impacto diferente de um para outro? Perfeito. O BIM ele está em todo o ciclo do ativo, né? Seja ele um loteamento, seja ele uma edificação, ele está em todo esse ciclo de vida. Desde a fase de pré-obra, obra e pós-obra também. Certo. Hoje a gente é muito acostumado a falar em BIM pré-obra. Então a primeira pergunta que a gente fala nessa metodologia é: para que ele vai ser utilizado? Para que eu quero utilizar essa metodologia? É para compatibilizar projeto? É para ter um orçamento mais aguçado? É para fazer um planejamento de obra? É para fazer um atendimento de pós-obra depois? É para ter uma gestão de qualidade durante a execução na obra? O que eu quero? Então o BIM é o meio disso tudo. Né? E as dimensões, elas meio que agrupam esses objetivos. Né? As 3 dimensões mais conhecidas, que são 3D, que seria essa modelagem / compatibilização de modelos, que é onde a maioria das empresas, escritórios, engenheiros estão, acho que em nível de maturidade, é esse 3D. Depois a gente vai para um 4D, que a gente está falando de planejamento de obra a partir desse modelo tridimensional linkado a todo esse cronograma. E aí a gente avança para um 5D, quando a gente inclui, além desse planejamento e desse modelo, também custo, ou seja, a gente fala de orçamento. Né? Há literaturas e literaturas. Tem literatura que fala de 6D, de 7D, 8D, até 10D, se a gente procurar a gente vai encontrar. Mas são literaturas bem diferentes. Tem gente que fala que o 6D fala de pós-obra, por exemplo. Tem gente que fala que o 7D fala de sustentabilidade, eficiência energética. Mas são literaturas. Eu acho que essas 3 dimensões que você citou são as mais difundidas e as mais palpáveis também, na minha visão. E hoje as mais aplicáveis também. As mais aplicáveis. Hoje você, a Vier, trabalha nessas 3 áreas? Não. Hoje a Vier foca exclusivamente na parte do 3D. 3D. Então a Vier hoje ela trabalha com coordenação e compatibilização de projetos. Hoje a gente não desenvolve nenhum projeto dentro do escritório. Então as construtoras e incorporadoras nos procuram para ser esse entremeio entre os projetistas, entre a incorporadora,
Quem vai dizer como vai funcionar esse cronograma de projeto, essas fases, essas etapas, é quem vai alinhar essas expectativas. Perfeito. Por onde a gente vai trocar arquivos, qual é a nomenclatura de projeto, como que a gente vai fazer as rodadas e o ciclo de compatibilização, e a compatibilização fica abaixo desse guarda-chuva, né? Claro. E a gente entende que esses dois serviços, eles precisam ser feitos por alguém imparcial ao projeto ou imparcial à execução. Por isso que a gente se posiciona dessa forma. E a gente entende também, para quando a gente vai avançar no modelo 4D, por exemplo, a gente vê uma grande barreira, que são as premissas daquela incorporadora, daquela construtora. 4D já é o desenvolvimento do projeto. A gente entra com planejamento de obras. A gente entra com o planejamento de obras daquela construtora. Tá. Só que depende muito da forma que ela executa, da forma que ela planeja. Então é algo que, na nossa visão, é muito complexo ainda, né? É algo que depende muito da incorporadora também. Precisa ter esse amadurecimento das executoras, das incorporadoras também. É algo que vem evoluindo nos últimos tempos também, né, Iago? Total. A gente pode focar um pouquinho e nesse assunto falar um pouco sobre a evolução do uso do BIM no mercado da construção civil. Muitos projetistas começaram a adentrar na tecnologia BIM, mas falta o outro lado também, né? Eu tenho essa visão porque eu trabalho muito no segmento de execução. Então, a hora que as construtoras, que essas incorporadoras começar a investir e a aplicar a tecnologia BIM na execução, eu acho que a gente muda de patamar esse cenário, né? Porque os projetos, a gente tem muitos clientes aqui no norte, Itajaí, Tijucas, Balneário, eles já têm essa metodologia, já têm essa visão da importância no BIM, tanto vertical quanto loteamento, tá? Condomínio, o pessoal nos procura. Jones, Dagoberto, a gente está aqui com um projeto em 2D, aprovativo, a gente precisa que vocês façam a compatibilização, vejam as incompatibilidades e remodelem. Para quê? Para fazer a correção no software, não no canteiro de obra, que dá um custo muito maior. Né? Então, atrelado a isso, o que tu veja da evolução do BIM nos últimos tempos e o que tu espera do mercado para os próximos anos? Seria um pouco mais voltado para a execução, esse amadurecimento? O que tu acha que a gente precisa ainda dar um passo a mais? Perfeito. Eu acho que é uma esteira, sabe? Eu acho que o BIM ele é uma grande linha de produção. Tem que começar na fase de projeto de fato, né? Eu acho que um bom projeto, ele já agrega muito na obra, de certa forma. Quando eu falo um bom projeto, um projeto executivo mesmo. Exato. Né? Hoje a gente chama de projeto executivo, mas na verdade a gente sabe que na prática não é bem assim. Né? Não é executado aquele projeto executivo. Sim. E lá no final da obra é feito o tal do as-built, né? Os tais ajustes. Pra ser, né? Se fosse ajuste tudo bem, né? Mas muitas vezes não é um ajuste. Eles refazem o projeto do zero depois da obra pronta. E o maior problema que se refaz é no andamento da obra. Tu não tem tempo de estudar, planejar, é onde tu pode ter impactos técnicos e também de custo. Sim, mas respondendo quanto à evolução do mercado, vou voltar um pouco. Por décadas, as construtoras e incorporadoras executaram e fizeram os projetos da mesma forma. Sim. Né? Há décadas é feita a mesma coisa. E é um dos setores que menos evolui é a construção civil. Isso é um dado, isso é um fato, na verdade. Né? Só que na última década, talvez, diversos cenários macroeconômicos começaram a mudar um pouco esse setor. Né? As margens das construtoras e incorporadoras diminuiu muito. Né? O mercado imobiliário se aqueceu de tal maneira. A mão de obra começou a ficar cada vez mais qualificada, o material, de certa forma, também baixou a qualidade, como também elevou o seu custo. O pós-pandemia mesmo foi uma loucura. E as construtoras incorporadoras estão buscando na inovação e na tecnologia uma solução para isso. Para voltar a ter essa folga de margem, para voltar a ter essa previsibilidade, para voltar a estar, de fato, agregando. Né? E o BIM vem surfando essa onda. Sim. Né? E quando eu falo inovação e tecnologia, eu falo sim de metodologias como o BIM, mas o próprio Lean Construction está sendo cada vez mais difundido no canteiro de obra. Softwares, até vou puxar um jabá aqui para a nossa região, né? Como Inmeta, Prevision, o próprio Cienge, que é de Florianópolis também. Né? Casa. Então, o mercado automotivo está muito aquecido com inovação como um todo, não só quanto ao BIM. E hoje, dependendo da região que a gente se encontra, o BIM ele não é mais um diferencial, é uma exigência. Né? Então, muitos projetistas estão perdendo espaço no mercado por não entregarem visando essa metodologia. E tu deve saber, mas tem uma legislação que daqui a certo tempo, tinha uma data que todas as licitações, projetos têm que ser em BIM, né? Inclusive execução. Sim. Não sei se tem um marco para essa mudança, já foi prorrogado, mas a gente não vai fugir disso, acredito. Não, já existem, já está sendo aplicado em alguma espécie de projetos. É o Plano BIM, onde ele nasceu antes da pandemia.
obviamente, não só a pandemia, como acho que o modelo de governo brasileiro acaba atrasando esses projetos, né? Mas o governo federal assinou essa lei, onde dita um plano BIM na época, né? Até 2028, dessa obrigatoriedade. Hoje, muitos países estão 100% em BIM, como Inglaterra, os países nórdicos como um todo, Singapura, Estados Unidos, China, enfim. E o modelo de implantação do BIM lá foi top-down mesmo. Começou com o governo, começou com as obras públicas e foi descendo até o setor privado. E o Brasil quis aproveitar esse mesmo modelo também. Então, o plano BIM, que em teoria seria até 2028, provavelmente ele vai atrasar, mas ele já está sendo aplicado. Hoje, em obras públicas com certo porte, ele já está sendo obrigatório. Mas tem muitos desafios. Né? A gente está com um empreendimento hoje no Rio de Janeiro, que é um anexo à Biblioteca Nacional, uma obra pública, onde a gente foi simplesmente contratado porque precisa ser em BIM. No entanto, quem atua naquele empreendimento desconhecem sobre essa metodologia, sabe? Então tem muitos ajustes a serem feitos. Então a gente foi contratado para dizer que tem, em poucas palavras, sabe? Os benefícios não estão sendo muito bem aproveitados. Mas isso acho que faz parte dessa maturidade que está vindo, né? E qual é o teu sentimento com isso? Tipo, tu saber que não vai ser aplicado. Mas é um pouco frustrante, imagina. sabe? É bastante frustrante porque quando a gente trabalha com algo que não depende 100% de você, tu depende da mão de outra pessoa, tu depende de um outro time. E quando eu falo em BIM, eu falo que depende de todos os projetistas e às vezes a gente está falando de uma equipe de 10, 15, 20 pessoas, dependendo das disciplinas que tem ali. E a gente depende da incorporadora, né? Que depende da incorporadora ainda tem aquela casca de ela ser a contratante, de ela ser contratei e tem que resolver. Então é bastante frustrante, é bastante complexo. Mas conforme os ganhos vão sendo vistos, o pessoal vai aderindo mais essa maturidade. Nós começamos a trabalhar com BIM há 5 anos atrás. Mudou bastante coisa, sabe? Mudou bastante coisa positivamente, assim, sabe? Tem cliente nosso que nos contratava, sei lá, 2 meses antes da obra começar, 1 mês antes da obra começar, quando a obra já não estava começando. Sim, não tinha começado. Esse mesmo cliente hoje está conosco com 6, 7, está na 8ª obra e já nos contratando um ano antes. Sabe? Porque vê resultado, né, Iago? Vê que o planejamento, a antecipação desses problemas gera resultado no final da obra, né? E hoje ninguém mais rasga dinheiro. Né? Então, tem muito para rasgar também. Exato. Né? Nos loteamentos, principalmente, o custo aumentou demais. Então, o valor de lucro no final, então tu tem que buscar outras alternativas, que é reduzir teu custo nessa compatibilização. Finalizando o BIM, o Dagoberto sempre comenta. BIM é software, pessoas e processos. Pessoas, processos e tecnologia. Me fala um pouquinho disso, para o nosso pessoal conhecer também. É exatamente isso. Exatamente isso. Colaboração. Sem um desses 3 pilares não funciona. Não adianta ter a melhor tecnologia do mundo, os melhores softwares do mundo, com o melhor processo mais lapidado que tem. Cara, hoje, nessa parte, a gente pode dizer que tem um bom processo na área de engenharia, por exemplo. A gente está a mais de 1,5 milhão de metros quadrados aplicados em obras verticais, é um número bem expressivo. E em 2024 a gente teve 50 obras simultâneas acontecendo, obras com 6, 7, 8, 10 mil metros quadrados, então obras relevantes também. Mas se não tem o terceiro pilar robusto com que a pessoa, ou seja, se a incorporadora não comprar essa ideia, não adianta ela só investir em ti, se ela não comprar a ideia, se o projetista não comprar a ideia e não respeitar o processo, não usar a tecnologia a seu favor, de nada adianta. Então são 3 pilares essenciais, sem qualquer um deles não vai funcionar. E eu ainda digo que não é só do BIM não, tá? Eu acho que qualquer tecnologia é a mesma coisa. E falando de gestão, né? Gestão de equipes, de processos de empresas, envolve tudo isso, né? Hoje em dia, com a tecnologia, com a evolução que nós temos, dependemos das 3 pessoas. Eu acho que hoje gestão, coordenação sem tecnologia não existe, sem processo também se fala e sem pessoas também não dá. Então, né? Vamos para o próximo ponto. Vamos falar um pouquinho de aplicação. Vamos aplicar o BIM em nossos projetos. Então, como o BIM pode ser aplicado especificamente em projetos? Como é que funciona essa aplicação, Iago? Perfeito. Quando a gente fala em aplicação BIM, a primeira coisa que vem na nossa mente é estar modelando algo ou analisando algo de fato, né? Claro. Mas a aplicação do BIM ela já começa numa fase de definições, de concepção de produto, desenvolvimento de produto. Então hoje tu já consegue entrar antes mesmo de desenvolver um projeto e já alinhar premissas, alinhar diretrizes, alinhar as disciplinas que vão acontecer, alinhar os formatos. Então a aplicação ela já começa nesse planejamento de projeto. É até estranho falar esse nome, né? Planejamento de projeto. Mas essa fase de pós-obra ela é muito robusta. Não é só a gente contratar um projetista aprovado, desenvolver o projeto e começar. Não é.
tem uma série de ciclos, tem uma cadeia de atividades, porque quem fala que o BIM é trabalho simultâneo, pessoal, não é. Tá? A gente, pelo menos em 5 anos, não conseguiu ainda ver pessoas trabalhando simultaneamente no mesmo projeto dando certo. Não. É uma sequência, é uma hierarquia de disciplinas que devem ser seguidas. Então, temos um processo bem alinhado ali. Então, só o fato de aplicar e fazer esse alinhamento de informação inicial é ouro. Então, entender por onde a gente vai trocar arquivo. Qual é a nomenclatura de projeto? Claro. Quais são as fases de projeto que a gente vai colocar? Quais são as datas-chave? Ou seja, quando é que vai ter o lançamento do empreendimento? Quando é que vai começar a obra? Então, isso tudo já é aplicar o BIM, de certa forma. Aí, quando a gente vai para o trabalho operacional, vai para o trabalho braçal, né, que já começa com os projetistas desenvolvendo seus projetos, usando softwares nativos BIM, já está sendo aplicado. E em trabalho com a engenharia, ele começa a ser aplicado justamente na compatibilização. Então, analisando esses projetos que estão vindo nos diversos ciclos e aí fazendo apontamentos. E os apontamentos não é um relatório que é entregue esquecido, não. Esse apontamento, hoje a gente utiliza a tecnologia para isso também. Claro. Né? A gente tem software de apontamentos e acompanhamento desses itens. E a compatibilização lá só termina, a quantidade de ciclos só termina quando todos os apontamentos forem sanados. E aí sim a gente tem o tal projeto executivo para ir para o canteiro. Os apontamentos fala seria... As incompatibilidades encontradas, né? Vamos chamar assim, né? A gente chama os apontamentos de compatibilidade que a gente faz. E aí faz a correção e só a hora que zerar esses... Isso. É um fluxo ele é bem simples, assim, né? Encontramos um problema, levamos o problema à mesa, com os respectivos donos desse problema, definimos uma solução em conjunto, pois é um modelo colaborativo, voltou para o projetista atualizar, o projeto atualizou, volta para o time de compatibilização validar aquilo ali e dar a baixa naquele apontamento. Aí sim fechou. Né? Não é fazer um relatório, entregar e acabou. Muito mais... Tu tem que sanar esses apontamentos para se tornar um projeto executivo. Exatamente. Em loteamentos a gente tem muito essa dificuldade, porque a gente faz o desenvolvimento do projeto urbanístico, a gente faz o parcelamento, distribuição de lotes das áreas públicas, e aí após isso a gente faz o projeto de terraplanagem. E aí que começa a importância da compatibilização e da modelagem BIM para nós, porque assim como na construção vertical, a gente tem diversas interferências, principalmente no eixo carroçável da pista e da faixa de calçada, faixa de serviço. Ainda mais hoje que o posteamento está se tornando subterrâneo. Então, tu imagina, a gente tem rede de esgoto, tem drenagem pluvial, rede de água e rede elétrica. Tudo isso, às vezes, numa calçada de 2,5 metros. Aqui em Criciúma ainda a gente trabalha com esgoto no pavimento, então a gente consegue dissipar um pouco essas redes, mas aí tu pega dentro de um condomínio de alto padrão, tem um projeto elétrico, que é subterrâneo, geralmente uma caixa de 1 metro, 1,5 metro, que já tomou minha calçada, quase 70% da calçada, rede de água e ainda tem a drenagem pluvial. E nesse segmento eu estou executando um loteamento, um condomínio ali em Nova Veneza agora, que tu pega o projeto dimensionado 2D, ou sem a tecnologia BIM, tu já vai ver lá a caixa de drenagem pluvial 1,20 m e o esgoto, adivinha que cota estava? 1,20 m. E aí a gente percebe essas dificuldades na execução, onde antigamente não tinha essa percepção porque se sanava muito em obras, né? Então muitas vezes não fazia uma gestão da obra, um custo da obra. E hoje no loteamento está a grande diferença. Então tu traz isso para escritório, para modelagem BIM, a gente tem uma equipe fantástica aqui, que apresentei a sala do pessoal, infelizmente a gente ia sair. Então a gente traz essa modelagem, essa compatibilização e faz esses apontamentos. E até no loteamento, me corrija se eu estiver errado, né? Obviamente no vertical também é importante, mas a questão de níveis, né? No loteamento é ouro, né? Não só de terreno, como de todas as redes. Ah, tudo bem, essa rede está com esse nível nessa região, tá, mas e a sequência dessa rede? Se eu estou falando de uma rede de esgoto, como é que funciona? Né? E em 2D, gente, isso não tem como. Ainda mais loteamentos do tamanho que vocês atuam, né? A gente está trabalhando com um projeto de um bairro planejado lá em Tijucas. A fase 1, 626 lotes. A gente está iniciando agora o desenvolvimento, aguardando o urbanístico ser concluído, para iniciar a fase 2. Fase 2 é mais 1.300 lotes. Ao total serão 6.000 lotes. Então tu imagina, desenvolver isso faseado e sem uma boa compatibilização. É bem complexo, né? Fazer faseado, né? Exato. E aí depois tu depender uma fase da outra. Porque toda a contribuição pluvial vai abastecer todo o loteamento, rede de água, rede de esgoto. Então, olha a importância disso. Um projeto bem elaborado, compatibilizado, e aí depois é a qualidade técnica da execução. O acompanhamento topográfico, porque tu comentou os níveis, muito importante, declividade. Então, lá é uma região muito plana. Então,
os níveis contam muito. Nesse empreendimento a gente tem 2 metros de aterro, que é uma área de inundação também. Então são diversos segmentos, diversas disciplinas, e cada uma tem sua peculiaridade. E aí vem os apontamentos, vem as conferências. Às vezes tu muda uma cota de terraplanagem, tu vai otimizar numa elevatória, que é a elevatória de esgoto. Então tudo isso é custo, né? E aí a gente consegue levantar automaticamente com os atributos, com as características lançadas ali. É assim que a gente fala. Tá bem, tá indo bem pra caramba. E aí a gente consegue levantar esse quantitativo para orçamentação, que é uma outra aplicação do BIM que tem muita importância, né? Eu acredito para vocês também. Então, isso possibilita a simulação, como tu comentou, do terreno com a topografia atual. Então, cara, ferramenta fantástica. A gente trabalha muito, gosta muito, a gente vende essa ideia, né? Iago, quais são os maiores ganhos percebidos na prática quando usamos o BIM desde o início do projeto? Porque tu acabou de comentar, tinha obras que chamavam um mês antes, com a obra começando, então tu não consegue iniciar um trabalho, né? Cara, quanto antes tu tenha a flexibilidade, né, e o poder de escolher por mais soluções. Né? Depois que eu tenho um projeto aprovado ou prestes a iniciar, eu não posso mais mudar layout, eu não posso mais melhorar um layout, não posso mais mudar alguma coisa. Né? Eu estou mais restrito a alterações. Então o grande desafio de tu entrar depois é esse, né? Mas o grande ganho ainda é a antecipação de tomar decisão. Né? Hoje o leão é o canteiro de obras, é ganhar do canteiro de obras. Então fazer definições em obra, de projeto, não é o momento. Então, se a gente antecipar essa tomada de decisão, a gente traz uma maior assertividade de projeto e, consequentemente, menos retrabalho e mais produtividade. Que é o que vai dar grande diferença, né? Hoje em dia a gente faz essa modelagem que otimiza o nosso custo, né? Quando eu pego esses projetos que tem que fazer todo um retrabalho, hoje conhecendo a tecnologia BIM, que também é novo para mim, eu conheço o BIM aí há 2, 3 anos, eu não atuava com o BIM, tu vê a importância, né? Porque antes, cara, geralmente algumas construtoras usam geométrico no loteamento. Coloca o arruamento, faz a terraplanagem e depois faz toda a compatibilização de novo. Faz os cálculos novamente, a drenagem, posicionamento de esgoto, os sistemas. E não sabe o quanto gastou, né? E não sabe nessa diferença. Né? E agora com a modelagem, tu já tenta modelar isso mais próximo do que tu quer para o projeto, apresenta para o teu investidor, para o teu incorporador, faz uma boa apresentação e ele consegue ter a visualização perfeita do que ele vai ter na execução. Para isso precisa de tempo, né? Claro. Uma coisa que acontece muito no vertical, imagino que no loteamento aconteça também, é o tal do aprovativo, né? Faz um 2D aí, só para aprovar. Faz o aprovativo ali, depois o executivo muda completamente. E muda de fato. Tem bastante isso no vertical também. Direto. Porque é importante pegar o alvará. O alvará às vezes demora dentro da região. Então tem que dar entrada nas concessionárias logo, pegar as viabilidades e é isso aí. Então, azar do projeto, faz qualquer coisa aí para aprovar, que infelizmente é aprovado assim, e depois lá no executivo resolve. Por isso que eu acho que a gente precisa dar um passo a mais, né? A hora que esses órgãos fiscalizadores começar a utilizar o BIM também para aprovar, para fiscalização, eu acredito que a gente muda o cenário. Sim. Na construção vertical, acho também. Porque hoje a maior necessidade que nós temos é essa fiscalização também das obras, né? E o BIM vai ajudar muito nesse segmento. E aí a gente enfrenta um dos maiores desafios hoje da implantação BIM, é justamente a capacitação profissional, né? Então, onde é que eu aprendo? Como é que eu faço? Tem na faculdade? Não, nem todas, agora está aparecendo em algumas. Aqui na região nós temos? Agora sim. Conheço. Agora tem. Vertical tem? O que a universidade tem há 4 semestres. Tá. Comecei a ministrar essa aula na Unesc há 4 semestres. Começaram? E... Engenharia Civil? Engenharia Civil. Que mudou a grade, né? Mudou a grade e, cara, precisa. Então hoje os profissionais não sabem onde buscar isso. Então existem vários cursos, muito bons inclusive, de graça até, muitas coisas legais. Mas a capacitação profissional vai ser a eterna barreira. Porque para o setor privado, a dor está no bolso. Sim. Né? Então eu preciso investir para reduzir minha dor no bolso. Para o fiscalizador, a dor não é no bolso. Não. Né? Tem que ser uma dor mais de processo, tem que ser uma dor de otimização e uma dor de resultado. Coisa que infelizmente a gente sabe que não é bem assim. Né? Mas eu acho que o BIM ele vem para melhorar sim. Esperamos.
Vamos falar um pouquinho de compatibilização dos projetos, Bora. que é algo muito importante também para nós. Na prática, como o BIM ajuda na compatibilização de projetos? Aqui a gente colocou infraestrutura, mas teu segmento também acredito que é muito importante, né? Cara, ele ajuda completamente. Eu não consigo, eu nunca compatibilizei em 2D e eu não quero nem ter essa experiência, pra Você ser já bem tive, sincero, cara. Sério, nem Era quero. triste. Em 3D já é bem complexo, É. entender, interpretar, fazer que os projetos estejam coordenados entre si. Cara, em 2D, não quero nem pensar nisso. Então, eu acho que o BIM é imprescindível para uma compatibilização, sabe? Então, trabalhar com aquele modelo paramétrico, aquele modelo fiel à realidade, que, enfim, compatibilização é a gente trazer uma assertividade de projeto. Sim. E como é que eu vou compatibilizar em cima de um software ou em cima de um formato de arquivo que ele não é confiável? Sabe? Que é o caso do SketchUp, que é o caso do AutoCAD. Então eu preciso estar numa base E no confiável. 2D também tu pode ter o erro humano, né? Não que no BIM não possa, tá? Uhum. Também acontece Sim. muito, muito erro, mesmo de verdade, muita coisa. Mas o software, ele é confiável, Certo. sabe? Então vamos lá, vamos usar o cálculo estrutural, tá? Não é tanto da realidade do loteamento, mas Certo. todo software de estrutura é um software BIM. Porque ele te dá a diretriz, ele te dimensiona para saber se aquela viga ela suporta aquela carga ou não, ela entende a flecha ou não de cada elemento estrutural. Então, tu acha que os projetistas, os calculistas fariam se não tivesse esse software de respaldo? Sabe? E por que para as outras disciplinas não precisaria? Por que para as outras disciplinas eu não tenho que ter esse software que me dá esse respaldo quanto à norma, quanto à parametrização de modelos, que não vai me deixar burlar a execução? Porque tu botar uma conexão de 60 graus, tu está burlando, Com certeza. né? Tem um pessoal em obra que consegue fazer milagre, né? E faz uma conexão de 60 graus, né? Com o isqueiro lá, a queimada nas conexões, mas é errado. Então, em primeiro lugar, eu tenho que estar baseado em softwares que visam essa metodologia. Eles já vão me dar confiança. Eles não me eximem do erro humano. Ele vai continuar tendo, e tem bastante, mesmo sendo em BIM. Mas se eu já começar num software que me traz essa confiabilidade, eu já estou começando certo. Né? Um cliente nosso fala uma frase que é muito legal, que ela é a seguinte: pô, eu incorporador, eu sou dono do campo, sou dono da bola, e eu escolho os times que vão jogar, como é que eu vou perder esse jogo? Não posso perder esse jogo, né? Por que tu vai escolher um software que não vai te agregar? Né? E também se a gente entrar nessa pauta de o porquê não, existem N motivos. Sim. Né? Que é zona de conforto, que é investimento, que é falta de tempo. Desconfiança, Né? não conhece a ferramenta. Mas deixou de ser um achismo e é um fato. Melhora assim a produtividade, melhora assim a confiabilidade. Mas infelizmente ainda não exime o erro humano. Uhum. Né? Da tela para trás ainda depende muito de quem está ali. Do engenheiro que está operando aquela máquina, sabe? Essas interferências facilitam bastante essa compatibilização, né? Iago? A gente sofre bastante com a compatibilização, como a gente comentou anteriormente, que a gente tem 4 a 5 disciplinas que podem constantemente estar interferindo uma com a outra, através de acoplamento. Então, isso facilita muito a detecção desses apontamentos que você mencionou. Para nós, empreendimentos grande porte, até os pequenos, a gente consegue antecipar diversos erros, porque além dessa inconferência, às vezes a gente tem afastamento de norma, uma rede de água tem que ficar a 60 centímetros de profundidade, tem que estar a X centímetros afastada da rede de esgoto, do drenagem pluvial, tem que ter a proteção. Então, tu chama de apontamento, para loteamentos é muito importante, cara. E aqui na região ainda acho que falta muito trabalhar com isso. E a gente evoluir cada vez mais. Por isso que é importante. Agora eu fiquei até contente quando tu comentou que a Unesc já está ofertando esse tipo de disciplina na engenharia civil. E a gente levar esse conhecimento é muito bom, porque a gente vê que tem uma evolução, né? Tu comentou que às vezes tu fica frustrado em umas situações, mas também, em certo ponto, também dá esperança, que está no caminho certo. Isso é muito importante. Já aconteceu do BIM identificar um problema que passaria despercebido em 2D? Sempre. Maioria, assim, talvez, cara, muito. Né? Até falando de apontamento, a gente analisa apontamento em 3 escalas. Primeiro, o status desse apontamento, então se é um apontamento já levado à mesa, já discutido, já finalizado, etc. A fase de projeto que ele acontece, então dependendo da fase de projeto que a gente se encontra, são apontamentos diferentes, e onde é que eu quero chegar com isso? E é o tipo do apontamento.
Quando a gente fala em compatibilização, a gente pensa no tal do clash, né? Da interferência, né? No tubo com tubo, no Sim. nosso caso do pilar com uma porta, mas não é só isso, né? Divergência de projeto, isso também é uma incompatibilidade, isso também é um apontamento e não está conflitando nada com nada. Sim. Só que um está falando uma coisa e outro está falando outra. Ausência de informação, a falta daquela inclinação, por exemplo, aquela inconsistência técnica. Então, na nossa realidade vertical, aquele shaft, aquela muxeta destinada para todas as formadas, se a gente olhar separadamente cada projeto, tudo funciona, né? Mas se a gente de fato executar da forma que está lá, não vai caber. Então, é uma inconsistência técnica, dúvida de projeto. É de fato pegar o projeto e não entender o que está escrito ali, o que está pedindo. Se acontece conosco aqui no ar-condicionado, imagina quem está lá em loco, né? Lá é difícil. Então tem uma série de categorizações de apontamentos. Que tipo de problema é? Sabe? Definições. Então se a gente entra numa fase cada vez mais cedo, o apontamento-chave é definição. O telhado vai ser impermeabilizado ou vai ser telhado no convencional? A tipologia de laje, qual vai ser? Nada interferindo com nada, eu estou definindo. Isso é um apontamento, sim. Então definição faz parte da compatibilização. E Né? tu falou, vem desde definição, desde planejamento, está tudo envolvido. Tudo é. Hoje a gente Sabe? tem uma empresa nossa parceira, PJJ, ali do Paraná, que eles trabalham muito com construção vertical. E nós entramos para fazer a infraestrutura do empreendimento. Hoje a gente está com os complexos de idosos no Paraná. Então envolve tudo. Desde a parte de infraestrutura, muro, telhado, e nós que entramos com a infraestrutura de básica, né? Água, pluvial, pavimentação. Então tu vê que além da compatibilização da infraestrutura, a gente consegue compatibilizar com a disciplina de vocês que é vertical também. Então, para te ver o nível de importância, no Paraná eles dão muito atenção para isso, né? Lá eu acho que já estão bem mais evoluídos que nós aqui, né? Eu confesso que a gente não tem atuado tanto no Paraná, né? Não por eles serem autoridade não, foi questão de mercado, inclusive até semana que vem estaremos lá no evento em Curitiba, né? Junto com o pessoal do Meta. Mas sim, eles têm essa fama de serem evoluídos, como o próprio nosso litoral norte, né? Nosso litoral norte ele é de tirar o chapéu. Talvez pela proximidade, pode ser. Eu estive em São Paulo no mês passado, num encontro de incorporadoras no interior de São Paulo, em Campinas. E em São Paulo, pasmem, não é tão normal usar o BIM. Então, Santa Catarina é à frente de outros estados. E isso mais de uma incorporadora, mais de um profissional falar a mesma coisa. E a gente está no polo das construtoras e incorporadoras do Brasil, que é São Paulo. Então lá eles tiram o chapéu para Santa Catarina com esse avanço de tecnologia. E quando falasse nessa compatibilização entre a parte de infraestrutura e a parte vertical, até a coordenação de fato, né? Porque, vamos lá, não precisa nem ter um seu loteamento, algo tão grande, mas aquele prédio tem que despejar aquele esgoto, aquele pluvial em algum lugar. E qual é o nível daquela caixa de saída? Você vai ter que sair para aquela ligação. Onde é que está a rede pública lá? Tá, mas espera aí, se eu baixar a rede aqui... Qual cota que ele vai ter? Eu posso baixar essa rede? Eu posso furar baldrame? E no subsolo, como é que fica? Meu lençol freático, como é que fica? Sabe? Então é tudo uma questão que precisa ter um projeto pronto para eu saber, para estudar, para analisar e para definir. Aí entra na definição também, o teu solo vai resistir? Exatamente. Então tudo isso a gente estuda unindo essas disciplinas, né? Um outro ponto importante, essa visibilidade tridimensional, também ele nos permite um entendimento melhor do projeto, né? Para te mostrar para o cliente, mostrar para o empreendedor e até para um leigo, né? Tu consegue aproximar ele da realidade. Isso facilitou muito também, né? Total, cara, total. Porque é o seguinte, se a gente for em qualquer canteiro de obras, né, convencional, vai ter 3, 4, 5 colaboradores no máximo que vão saber ler um projeto. Certo. Isso é real, ou seja, quem está lá executando, a maioria que está lá executando não sabe ler um projeto. Isso é preocupante, mas de quem é a culpa? É sobre eles? Ou por que nós não entregamos um projeto mais aguçado, mais interpretativo, mais bonito, mais claro? Será que se esse colaborador, ou seja, se unanimidade quem estiver trabalhando naquele canteiro de obra, seja um loteamento, seja vertical, tiver total clareza do que aquele projeto está falando, será que ele não vai executar mais rápido? Será que ele não vai executar de uma forma mais assertiva? Será que o retrabalho não diminui fazendo isso? Então, com certeza melhora. Com certeza melhora. Não adianta a gente fazer BIM, trabalhar em BIM aqui dentro do escritório. Tem que ir lá na ponta de alguma forma. Tem que se colocar no lugar no canteiro de obra, né? Será que está realmente entendível esse projeto? Será que ele está levando a informação que eu quero? Qualquer um consegue executar meu projeto? Isso é de extrema importância. Aprovação de projetos, Iago.
também a gente pode considerar o BIM como importante. Sim, A gente comentou um pouco também, facilita o diálogo com os órgãos públicos? sim, hoje não é tão difundido, principalmente na nossa região, tá? A gente é um pouco Sim. atrasado quanto a aprovações em BIM. O Nordeste é muito forte, então já tem softwares hoje em prefeitura, se não me falha a memória, em Salvador, eu acho que eles têm um software que eles só, a partir do BIM, eles conseguem fazer as validações e inspeções de projeto, mas é algo que, se avançado, traz muito benefício, né? Porque se a gente está falando de aprovações, além de a gente ganhar agilidade, né, a gente ganha também assertividade nisso tudo. Sim. Porque quando a gente fala, beleza, de obras privadas, é tranquilo, né? Acho que a gente ganha agilidade em aprovação, consequentemente mais obras, consequentemente a economia gira mais também. Mas quando a gente fala de obras públicas, a gente também começa a fechar barreiras para desvios de verba, orçamentos furados, uma série de premissas que acho que o BIM vem ajudar sim. Mas na nossa visão, pelo menos, na nossa realidade, não é tão claro ainda. Não é tão claro ainda. Atrelado um pouco essa pergunta também, essas exigências específicas de prefeitura ou órgãos já aceitam o modelo BIM? Acho que depende da região. Depende da também. região, depende muito da região. Tem regiões que sim, tem regiões que, como eu disse, pô, se tu mandar um projeto mesmo ele sendo em prancha, coloridinho, com 3D, mais claro de interpretação, em teoria eles vão analisar com uma certa agilidade também. Claro. Né? Então ele é bem visto, ele já é bem visto, mas para muitos não é uma exigência. E um grande gargalo, na minha visão, é que cada município muda muito a realidade. Até mesmo municípios vizinhos, Até a assim. legislação, né? Muda muito a legislação. Agora, pelo menos o Corpo de Bombeiros está começando a equalizar mais todas essas exigências, pelo menos no nosso estado, né? Que já é um grande ganho, na minha visão. Claro. Essa diferença de legislação de região em região, acho que ela tende a atrapalhar muito. Ainda mais agora em Santa Catarina, que a gente está vendo bastante praia, bastante região sendo explorada, que não está com o desenvolvimento urbano tão aguçado, principalmente no nosso litoral norte, né? A gente teve o boom no Balneário, foi para Itapema, agora está subindo nas praias de Pisadas, Barra Velha, em Penha, enfim, o próprio Tijucas, que vocês estão no empreendimento lá. Querendo ou não, são cidades que não têm uma infraestrutura urbana tão aguçada, mas está com um boom imobiliário muito significativo. Muito forte, cara. Né? Um investimento muito alto. Né? Então, se a gente olha a tecnologia ali aplicada, da porta para dentro, a quantidade de construtores e incorporadores que estão vindo ali, será que o setor público está pronto para essa galera? Né? Eu não quero mentir em números aqui, mas se a gente buscar esse dado, a quantidade de projetos aguardando aprovação em Itapema é assustadora. Tijucas, centenas de projetos. Tijucas, a gente teve uma reunião com o prefeito lá, depois daquelas cheias que deu em Tijucas, para buscar uma solução para macro-drenagem em Tijucas, e a gente até foi consultado a respeito disso. Ele comentou que tem 130 loteamentos na fila para ser aprovado. Tem gente para isso, cara? Então, hoje é olha humano, o impacto né? que isso vai dar. Então, qual é o nível que o BIM traria de confiabilidade técnica entre o projetista e o fiscalizador? Então, isso, essa evolução que a gente busca como profissionais de segmento, irá agregar muito. Mas a gente sabe que não depende só de nós, né? Tem N fatores que podem estar interferindo nisso, mas agregaria muito, né? Agregaria muito. Tu mandar um projeto compatibilizado, conseguir ter um retorno e uma análise no mesmo formato do BIM, então ajudaria muito essa compatibilização e essa confiabilidade entre as instituições, até pelo boom e o impacto, né? Não só de loteamento, mas vertical. E o planejamento, como é que fica? Total. E eu vejo que essa... o que a gente estava falando antes, né, de como está o mercado de BIM, a questão do top-down, que os grandes países fazem, que está acontecendo já no Brasil com algumas obras públicas, isso vai ter acontecido no setor privado também. Infelizmente, aplicando regras. Não, eu só aceito projetos nesse formato de arquivo, com essas definições de origens e coordenadas para ser analisado, dentro do formato tal que eu vou analisar no software tal. Consequentemente, dá capacitação para quem vai analisar, né? Como exemplo é a IA que está vindo agora, né? A inteligência artificial, que ela está ajudando muito hoje. Ela é uma força enorme que a gente tem em mãos atualmente, se a gente souber usar. E o BIM também é assim, né? A gente precisa ter condições de uso, a gente precisa utilizar. Não é só dizer, faz em BIM, manda em BIM que resolve. Não, é uma série de processos a serem lapidados e desenvolvidos para aquilo, sabe? Então, estamos ainda distantes da reta final para isso acontecer, na minha visão, pelo que a gente enxerga aqui, sabe? Mas se a gente percorrer essa trilha, com certeza é de sucesso. Porque tu imagina, eu acho que
é ousado falar isso, mas imagine uma infraestrutura do município toda cadastrada e compatibilizada em BIM. Acho que a gente está muito distante disso, mas seria bacana, né? Tipo, imagina Criciúma ou evoluindo com os próximos projetos em BIM para ir fazendo um banco de dados. Isso é possível? Com certeza, é que é possível sim, mas é extremamente trabalhoso. Claro. Né? E a gente está falando de um modelo de governo brasileiro que a cada 4 anos muda o time inteiro que está lá. E não é um negócio que a gente aprende rápido. Né? A gente está há 5 anos Até porque aplicando hoje essa não é uma metodologia. regra. Não, exato. A gente está há 5 anos aplicando essa metodologia e a gente aprende todo santo dia. Então como é que aquela galera que vai ficar só em 4 anos vai fazer esse trabalho? Né? E tu comentou que tu aprende, mas nessa janela de tempo a tecnologia evoluiu também. Então se tu acha que aprendeu 10%, ela já evoluiu Ela mais te comeu, cara. Te ela comeu evoluiu no café 15. da manhã. É bizarro. E é fantástico, e eu imagino você que trabalha nesse segmento. Eu trabalho na parte de execução e também temos que migrar um pouco para utilizar a tecnologia, mas vocês provavelmente querem buscar mais informação, né? Porque todo dia é informação nova, uma vantagem nova, é um subsídio que tu consegue buscar uma ferramenta para ajudar o teu cliente a mais. Isso é muito prazeroso, né? Porque tu ajuda um número de pessoas a mais, né? Tu tá levando informação para o maior número de pessoas. E hoje eu até falo com meus sócios, Luiz e Roberto, que enquanto essa parte de ferramentas e inovação, eles buscam muito lá para agregar no escritório. Toda semana a gente está com alguma coisa nova de tecnologia para, exemplo besta, né? Reuniões. Hoje a gente faz muitas reuniões online. A gente dificilmente faz reuniões presenciais, uma ou outra acontece com um cliente próximo, alguma visita estratégica, enfim. Mas é muita reunião online. E são reuniões de 1 hora, 2 horas, tratando às vezes de centenas de apontamentos de compatibilização. Então, o que acontecia antes? A gente acabava a reunião, ou melhor, durante a reunião ia anotando, ficava o outro lá só anotando o que estava acontecendo. Hoje em dia tem uma IA já incorporada no escritório, que ela entra sozinha na gravação, ela transcreve e grava toda a reunião e monta alguns resumos. Então a gente acaba tendo atas automatizadas por ali. Né? E hoje é fundamental a gente ter esse registro, porque tu pega um projeto muito longo. Nós trabalhamos com projetos de loteamentos que uma tomada de decisão lá no urbanístico pode impactar no meu projeto de esgoto, no posicionamento de uma ITR. E quem toma essa decisão? Com as atas, com o registro, isso é importante. E como tu comentou, a IA facilitou. Até estava lendo um artigo que a inteligência artificial, se os profissionais saberem utilizarem, como tu comentou, tem que saber utilizar o BIM para te extrair as qualidades dela. Mesma coisa para a inteligência artificial. E somar dos dois... eu vejo que o BIM e a IA tem algo muito em comum, que assim, muitos falam em vai substituir empregos, pessoas, cara, talvez alguns, né? Mas a IA ela tem que ser vista como o próprio BIM como um copiloto, claro, né, do teu negócio. Então, buscar essa inovação contínua, e hoje a tecnologia vai te propiciar isso tudo, sabe? Então é de extrema importância. E quando a gente fala em informação, não é só a quantidade de informação que a gente gera, sabe? Não é isso. É o que a gente faz com ela. É como a gente encontra essa informação, a gente está direcionando essa informação para a pessoa certa. De nada adianta eu estar aqui falando contigo de um problema de elétrica se o cara da elétrica não está sentado na mesa. Discutindo contigo. Né? E não adianta eu estar no melhor PowerPoint do mundo, no melhor Kanban do universo, no melhor software armazenado, se ela não está sendo entregue para a pessoa que tem que receber essa informação, entendeu? Então a gente se apega muito em quanta informação e não o que fazer com ela. O ouro está no que fazer com essa informação. Para que eu vou usar esse dado? Na tomada de decisão com ela. Exatamente. Né? Nessa confiabilidade da informação e também nesse respaldo, de certa forma, né? Que quando a gente fala com trabalho numa jornada muito longa, que a de vocês é mais longa que a nossa ainda, porque a fase aprovativa ela é muito extensa, a nossa gira em torno de, dependendo da fase que a gente entra, 1 ano de projeto, 1 ano de fase. Não, essa foi mais uma menção sociana. Ela fala, gente, esse processo não é uma foto, é um filme, sabe? Então a gente não pode resumir todo esse escopo lá no final, no selo do projeto. E o filme por trás disso tudo, sabe? E essas informações, onde é que elas estão? Aquele relatório, aqueles apontamentos foram resolvidos, mas eles não podem ser usados para evitar novos conflitos e novos empreendimentos, sabe? Então é o que fazer com a informação e não se apegar a tanta quantidade de informação, assim, é o que fazer com o que tu já tem. Porque hoje a gente tem muita informação espalhada na mesa. Bacana. Essa é a real. A gente não está sabendo o que fazer com ela, sabe? E hoje a pouca informação, se bem organizada, traz muitos resultados. Isso aí dá uma legenda para uma publicação, Elis. Opa! O que fazer com a informação? Anota aí para nós.
Temos pergunta, Luiz? Temos alguma coisa, alguma interação com o público? Cadê o Dagoberto? Não fez pergunta para nós, cara. Mas essa tua frase foi marcante, Ricardo. O que fazer com informações? Porque hoje em dia, com o nível de informação, de tecnologia que nós temos, a gente está num emaranhado de informação. Tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Redes sociais, no dia a dia, as distrações. O que tu faz com a informação que tu pega todo dia nisso aí? Nada. Tu tem que saber E vicia isso aí, hein, cara? Tu tem que saber usar essa ferramenta com inteligência, assim o BIM também. Assim a inteligência artificial, todas as ferramentas vêm para nos ajudar, mas tu tem que saber utilizar elas, assim, falando num modo geral. E isso impacta muito no nosso dia a dia, porque tu tá cada vez mais acelerado, maior número de informações, então o que fazer com essas informações? Qual tomada de decisão tu vai fazer pro teu projeto para te ganhar tempo, qualidade e evitar erros? Então, cara, é fantástico a minha. Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando disso 1 hora, 2 horas. Se o Dagoberto estivesse aqui também, a gente ia interagir ainda mais. Estou trazendo cases no segmento vertical, nossos empreendimentos horizontal. Hoje, qual um case assim que tu te orgulha bastante ter trabalhado, ter participado? Um exemplo aí para nós. Assim, vou te falar, também, graças a Deus, teriam vários cases legais para dizer, mas acho que os mais legais não é o case de um empreendimento só, sabe? Tá. É quando tu tá sendo contratado pela terceira, pela quarta, pela quinta vez, e tu começa a ver uma evolução naquele processo. E hoje a gente tem muitas construtoras que seguem com a gente nessa jornada. Uhum. Então tu vê a evolução delas, tu vê a nossa própria evolução com perante aquela edificação, aquele empreendimento, aquela empresa. Então o melhor case, né, eu posso estar algumas consultoras e construtores que trabalham com a gente, que são essas consultoras recorrentes. A cada empreendimento vier, precisamos de vocês. Só que agora o desafio é esse. O desafio sempre é maior, né? Já aprendemos lá, agora vamos aplicar aquilo mais isso aqui. Certo. Sabe? Então esse é o grande case de sucesso, e são vários. Né? Hoje, infelizmente, existem muitas empresas que são aventureiras também no BIM. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Contratar em BIM, tá tudo certo. E às vezes esquece que para uma curva de aprendizado, independente do que seja, a gente tem que dar 2 passinhos para trás, porque a curva de aprendizado é a seguinte: a gente vai aplicar algo novo, independente do que for, no início, o resultado não é imediato. No início a gente tem uma queda de produtividade, uma analogia clássica. A pessoa que trabalha em CAD vai migrar para um Revit, por exemplo. A pessoa é craque no CAD, voa no CAD. E se ela migrar para o Revit, no começo ela vai ser mais devagar no Revit, com certeza. Só que depois que ela passa por esse vale da morte, vamos chamar assim, é exponencial o crescimento de produtividade que ela tem. Só que quando as pessoas estão nesse vale do nível de aprendizado, é que elas se perguntam, será que esse tal do BIM funciona? Como é que botar em xeque se realmente funciona? Vamos voltar a fazer como a gente fazia? Dava tão certo, né? Era mais fácil, vamos voltar. Mas quem passa desse vale da morte, aí o crescimento é exponencial de produtividade, de qualidade de projeto. E também de concepção de produto, de certa forma. Porque a gente esquece de falar disso, a gente é engenheiro, a gente fala tanto da técnica, né? Mas e a concepção de produto, onde é que ela entra nisso tudo? Normalmente ela é desenvolvida por um diretor, ou por alguém do comercial, por algum corretor que trouxe uma ideia. Por que o time técnico não se envolve nesse desenvolvimento de produto? Isso acho que tem que evoluir um pouco, ainda mais aqui na nossa região. Porque como tu falou, geralmente quem traz essas áreas, quem traz esses investimentos não são técnicos. E às vezes a gente tem alguns parceiros, como os corretores, alguns empreendedores, que eles nos procuram, Jonas, Dagoberto, vamos visitar tal área conosco, quero ver o que vocês imaginam, porque a gente já chega na área e já começa a visualizar, né, o produto final. Então, atrelado a isso, eles nos procuram muito para essas visitas, para somar a técnica lá na tomada de decisão. Por que não fazer um estudo já elaborado para tomada de decisão do empreendedor, para ver mais ou menos o impacto do custo? Às vezes vale a pena gastar esse montante aqui no início para te saber realmente se vale a pena. Então, planejamento, tomada de decisão, coordenação, tudo está atrelado. E isso é fantástico. Semana que vem a gente vai para Curitiba visitar uma empresa lá. Vamos lá no nosso evento, hein? Meta Conecta, para quem estiver acompanhando. Aproveita, faz o convite pro pessoal. A gente vai estar junto com outro parceiro aqui da cidade, né? O pessoal do Inmeta, uma das maiores plataformas hoje
do mercado de construção civil. Eu já vou negociar com o cliente pra gente trocar nossa reunião de Já terça leva ele pra também, quarta-feira. pô. Já leva ele também. Happy hourzinho, um monte de construtora. Vai ser extremamente legal de falar de pré-obra, Networking. obra, pós-obra. Networking Bacana. total. Fazer Fica o questão. convite para todo mundo também e estar em MetaConnect. Oi, Iago. A gente está chegando no final aqui, já quase uma hora de live. Não te conhecia pessoalmente, eu acredito. A gente conversava pelo WhatsApp, Instagram, acompanhava alguns vídeos. Foi um prazer te conhecer. A gente fez algumas captações, trouxe um pouco conhecimento para o público, nossos vídeos. Um resumo do BIM, o que tu diz aí para os novos engenheiros, os acadêmicos que agora estão entrando na graduação, engenharia civil, engenharia agrimensura, engenharia ambiental, os nossos futuros engenheiros. O que tu dá de conselho assim para o BIM, que alguém quer investir para não desanimar no processo, como tu comentou, estou aprendendo, que é uma ferramenta difícil, né? São muitas coisas para aprender, mas um recado aí para resumir a nossa live. Eu diria, cara, começa certo. Sabe, quando a gente fundou a Vera Engenharia, né? A gente fundou no último ano de faculdade. O meu sócio Luiz, antes da formatura, ali no final do ano, ele comentou: cara, vamos fazer uma pós em alguma coisa? Alguém tá afim de fazer uma pós-graduação em alguma coisa? Já vamos engatar uma pós e... Tá, mas do quê? Cara, vamos pegar um assunto que ninguém trata. Novo. Porque, mais uma vez, obras são executadas e projetos são feitos há décadas da mesma maneira. Vamos tentar aprender algo diferente? Que a hora que se vier um boom, se vier uma onda, a gente está preparado. Né? Então, já não é mais vir, já veio. Então, a dica é, começa certo. Usa a tecnologia. Né? Hoje o engenheiro civil, tenho propriedade de dizer porque eu sou engenheiro civil, não posso falar, a gente não, muitas vezes a gente não tem a humildade intelectual de dar 2 passinhos para trás e entender, pera lá, eu estou desatualizado. Pera lá, eu tenho que me atualizar. A gente é tão claro, a gente é tão bom em número, tão bom em objetivo, em resultado, que às vezes a gente se auto-sabota pelo nosso próprio ego, muitas vezes. Então é enxergar toda inovação como o próprio BIM cara, o que eu tenho no mercado hoje de mais novo, eu tenho que aprender. Né? Hoje está muito fácil testar conteúdos. Olha uma live como essa agora ajudando. Quantos conteúdos a mais, apesar da dopamina que nos suga isso ali, que nos gera, né? Quanta informação boa tem ali também. Né? Então eu digo, começa certo. E hoje a informação tá fácil acesso, né? Quantos cursos, quanto conteúdo a gente tem no YouTube gratuito para te iniciar uma trajetória. Eu sempre digo assim, ó, quer iniciar um novo hábito, que não deixa de ser um novo hábito, um novo aprendizado, busque boas referências. Então tá aqui o Iago, o Avier, uma boa referência para quem quer aprender na parte de compatibilização em BIM, construção vertical. A Adgel também, o Dago se orgulha de dizer que a Adgel é pioneira em BIM, infraestrutura aqui em Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, que desde 2015 ele trabalha. Ele vem estudando, foi fazer curso em São Paulo, vem se especializando, e quando deu o boom ele já estava preparado. A Adgel já estava preparada. A Adgel ela tem 5 anos de história, mas o Dagoberto já vem estudando desde 2015, então quase 10 anos. Foi mais ou menos o que você comentou, saiu da faculdade, já trabalhava, atuávamos com topografia, com projetos. Por que não investir em BIM? Por que não uma tecnologia nova? Porque é uma crescente, vai ter que se concretizar, porque vem para o bem, vem para somar. Então é muito válido isso, Ian. E a gente cara, a gente é engenheiro, né? Então a gente tem que engenhar. E a gente tem que ser inconformado, assim. Né? A gente tem que olhar para tudo e ver como isso poderia ser melhor, poderia funcionar melhor, poderia ser mais eficiente. Então acho que até a palavra é eficiência, né, para engenharia. Como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, sabe? E a bola tá com a gente, essa é a real. Fechamos por hoje, então? Fechamos por hoje. Vamos tocar mais uma hora aí, se o Luiz deixar. Olha, eu falo, se deixar, vira um filme. Temos alguma interação? Como é que estamos de público, de O horário, Luiz? Marildo, ele perguntou: qual o custo para uma empresa iniciar o uso do BIM, software e treinamento? Bacana. Cara, não tem uma regra, depende muito do tamanho da tua empresa, do tamanho dos empreendimentos que você executa, do tamanho da sua equipe. Então, quando a gente fala em implementação BIM, não é só comprar um software, e sim especializar quem vai atrás. Então, quando a gente falou ali de 3 pilares, pessoas, processo e tecnologia, são nessas 3 áreas que devem ser investido, e depende muito. Né? Uma coisa eu digo com total certeza, o ROI ele é bem alto, então o retorno sobre o investimento ele acontece. Tá?
Mas depende muito de cada realidade, de cada situação e de como a gente aplica isso também. Mas pode chamar nós, pode chamar a Velho, pode chamar a Gel, que a gente pode bater um papo mais aprofundado disso. Iago, portas estão sempre abertas. Obrigado. Tu não conhecia ainda aqui? Não conhecia. Diz que mora longe, né? Pois é. Trabalha longe. É. Eu brinco com a nossa advogada que trabalha no segmento de especialidade imobiliária, ela advoga para nós e a gente fez uma live com ela também. Ah, legal. A gente tratava com ela há quase 6 meses, só pro WhatsApp. Um dia, onde é que é teu escritório? 5 minutos daqui. Fui lá tomar um café com eles. Mas eu também agradeço, assim, a Gel, desde a nossa fundação, a gente é parceiro, né? Já fomos para evento junto com o Dago, nos encontramos sem querer em eventos, ficamos juntos o evento todo. E é muito gratificante saber que aqui em casa, né, aqui em Criciúma, tem empresas nesse segmento, sabe? Empresas que falam ao nível Brasil, né? Não só de Gel, o próprio Meta, que a gente vai estar junto na semana que vem ali, né? A própria Vera, a própria Zeleste, tem outra empresa que eu participo. É ver que empresas daqui da região, daqui estão avançando e ultrapassando fronteiras, estando em outros estados, sendo bem visto em outros estados também, e a gente carrega não só a nossa cidade conosco, mas também a engenharia daqui. Então, quando eu fui a São Paulo 2 semanas atrás e eu vi a galera dizer, cara, Santa Catarina, vocês são bons, hein? Pô, tecnologia, vocês são os caras, hein? E é verdade. E não só Santa Catarina, Criciúma. Cara, nós muito. estamos com grandes projetistas, grandes empresas aqui. Eu fui visitar um cliente em São Paulo e ele é coordenador de obras e projetos lá, nessa empresa. Só que ele é de Mato Grosso. E ele veio coordenar os projetos na empresa ali. Eu falei assim, tá, me diz aqui, o que tem naquela terra do carvão que tem tanto projetista e engenheiro bom em BIM? E é satisfatório escutar isso, certo? Vindo da nossa terra, do nosso aprendizado, das nossas instituições de ensino aqui da região. Então, é isso, cara. Vamos continuar aí compartilhando conhecimento, levando o BIM também. Quero aproveitar para agradecer a todos que participaram, agradecer o pessoal que nos segue no Instagram também, que a gente vai continuar essa trilha de aprendizado, vai tentar levar conhecimento para o pessoal e também levar a marca da Digel, levar a nossa marca, levar a marca de nossos parceiros, porque é importante. Hoje em dia a parceria, Iago, vale muito, cara. Uma indicação, ou ver que um trabalho de um colega está sendo bem executado. E aproveitando isso, já quero deixar o convite para a nossa próxima live, que vai ser outro assunto complicado. Licenciamento ambiental. Importante, cara. É uma disciplina muito importante e deixar o cabelo em pé, hein? Que faz grande diferença na liberação e na aprovação de um projeto. Se eu não me engano, dia 27 de maio, às 19h30, conto com a tua presença lá. Maior prazer. Vai ser com a engenheira ambiental Alessandra. Então, agradeço demais. Aguardamos vocês na live, nos comentários. E seria isso. Obrigado, pessoal. Parabéns. Muito sucesso, tá? Tamo junto.